Olá, eu sou a Raquel, eu sou enfermeira de formação, especialista em saúde mental e em saúde do trabalho também. Atuo como psicanalista, ainda concluindo meu processo de formação profissional, e atualmente eu atuo como gestora, diretora técnica de saúde do Hospital das Clínicas de Marília. E hoje meu objetivo aqui com vocês é falar um pouco sobre a saúde mental do trabalhador, né? Algo que eu domino um pouquinho, né, dentro da minha trajetória profissional. E espero que seja aí uma fala simples, né, bem tranquila para vocês acompanharem, e que pretendo, então, fazer uma trajetória rápida aí da história da saúde do trabalho até os dias de hoje, né, alguns pontos específicos da nossa atualidade que interferem bastante na saúde do trabalhador, especialmente na saúde mental do trabalhador. Então, começo aqui com vocês, a gente discutindo a questão do trabalho, né, o trabalho em si. Bom, trabalho existe aí desde que o mundo é mundo, né, não é nenhuma novidade. Então, o trabalho, ele é a capacidade humana de transformar a natureza de acordo com as nossas necessidades, ou seja, de acordo com a necessidade do desenvolvimento das sociedades, diferentes formas de trabalho vão sendo apresentadas e as pessoas vão se aprimorando daquilo e desenvolvendo seus trabalhos. Isso não é novidade para ninguém, né? Mas nós temos algumas dimensões bastante importantes do trabalho que vão interferir diretamente na saúde também, né? Então, uma dimensão é o ganho material, ou seja, o próprio valor financeiro que o trabalho nos traz. Então, o ganho de um dinheiro que eu posso, então, realizar trocas, né, com outros bens, e assim a nossa sociedade vai vivendo, como a gente sabe muito bem que funciona. Mas existe uma dimensão do ganho imaterial que o trabalho nos traz, que é referente, então, muito à posição social que o trabalho nos coloca, né, até um próprio, algo do tipo de um status que o trabalho nos traz, e também da posição que cada sujeito tem dentro da sociedade. Então, o trabalho, ele é algo bastante importante na nossa cultura, né? Uma pessoa que não trabalha, né? Uma pessoa desempregada, é algo não muito bem vista, vamos dizer assim, né? Então, essas dimensões, elas acabam interferindo aí nessas relações todas que são estabelecidas com o trabalho. E, particularmente aqui, né, no nosso português, né, a palavra trabalho, ela tem uma origem bastante interessante, curiosa, e que também talvez reflita aí em mais uma dimensão do trabalho, que a palavra tripalium, que nada mais era do que um instrumento de tortura, né? Também utilizado para outras atividades, como agricultura e tal, mas com esse fim, né? Então, o trabalho, aparentemente, desde sempre, ele teve esse caráter de algo um pouco negativo, como se fosse um fardo ou até um sacrifício, né? Bom, isso quanto ao trabalho, né? E pensando na saúde do trabalho, quando será que isso começou a se tornar aí, importante ou necessário, né? Então, vou trazer aqui de uma forma bastante breve um pouquinho da história. Bom, nós tivemos no século XVIII, né, estourou no século XVIII e foi muito aí ainda dentro do século XIX, XX, a Revolução Industrial e o advento enorme aí do capitalismo, né? Ou seja, quando a questão do dinheiro começou a ser extremamente importante. Então, as nossas sociedades foram se desenvolvendo nos grandes centros e algumas empresas foram aumentando as suas produções, criando, então, indústrias, fábricas e tal, e aglomerando várias pessoas dentro desses locais para produzir, né? Produzir um sem número aí de necessidades para as sociedades, né? Então, essa imagem que eu coloco aqui ilustra aí, de uma forma bastante simples, uma realidade, né? Na qual eu tenho um patrão, né, uma pessoa que é o dono ali, quem comanda, e eu tenho os funcionários. E percebam aí a questão das condições desse local de trabalho. Claramente, a gente ainda não se pensava em proteção, né, em segurança dessas pessoas, então não existe equipamentos de proteção, vamos imaginar que seja um ambiente aí bastante barulhento, talvez as questões climáticas, muito calor, pouca luz, também fossem influenciar bastante. Bom,
como só tinha basicamente isso para se trabalhar na época, né, nos grandes centros, a grande parte da população trabalhava dentro dessas empresas. Então, conforme elas iam trabalhando e adoecendo por conta do trabalho, a produção começava a diminuir. Então, claramente, eu começo a me preocupar com a saúde do trabalhador, uma vez que, se ele não for trabalhar, eu acabo tendo um prejuízo, né? Então, a saúde do trabalhador, ela só se tornou importante e, de fato, assim, começou a ser executada quando começou a afetar a burguesia, né? Então, quando a saúde dos pobres começou a afetar a burguesia, então, começou a se ter um olhar para isso, né? Talvez isso funcione um pouco até hoje, né? Vamos acreditar que sim. Então, principalmente na Inglaterra, né, que foi o grande berço da Revolução Industrial, nós tivemos o advento da medicina preventiva, ou seja, cuidar dessas pessoas para que elas não venham a adoecer, e também um grande número de legislação, de leis e tal, sendo criadas para a fiscalização destes ambientes, né? Então, isso também acontece até hoje, né? Aqui no Brasil, nós temos sempre um pouquinho mais atrasado, então, lá já nos idos do século XX, a partir de 1930, nós temos também, então, o nosso início da saúde do trabalhador, mas é bastante interessante, a gente tem uma curiosidade aqui, que a saúde do trabalhador, ela acaba sendo um dos primórdios para a criação do nosso Sistema Único de Saúde. Por quê? Sabido, né, historicamente sabido, que aqui no Brasil, somente as pessoas que trabalhavam tinham direito à saúde e à segurança pública, né? Todos os governos, a partir das caixas de aposentadoria e pensão, elas tinham, então, os trabalhadores contribuíam para essas caixas de acordo com a sua categoria profissional e poderiam receber, então, a saúde em troca, né? E isso foi passando o século todo, inúmeras mudanças, que eu não consigo detalhar aqui para vocês, mas nós, então, acabamos tendo, lá no final da década de 80, a criação do nosso Sistema Único de Saúde, dentro da legislação de 1988, né, da nossa Constituição Federal, que garante, então, a saúde para todas as pessoas, né, a saúde, então, como um direito de todos e um dever do Estado. Mas foi a partir da saúde do trabalhador que nós chegamos até a nossa situação atual de saúde hoje também, a partir de todas essas mudanças. Então, isso é bem interessante. Bom, e a saúde da mente, né, do trabalhador? Se a saúde do trabalho ela já teve esse contexto um pouquinho diferente de criação, como que fica, então, a saúde mental desse trabalhador? Consigo garantir para vocês que a saúde mental ela é um bom tanto negligenciada na saúde como um todo. Então, no nosso sistema de saúde, na nossa assistência à saúde, a saúde mental ela sempre tem aquela carinha carregada de estigmas, de preconceitos, né? E no trabalho não é diferente. Então, de todas as legislações, de todas as fiscalizações que são feitas para o trabalho, a saúde mental ela também acaba sendo deixada um pouquinho de lado. Então, é algo bastante curioso, porque por mais gritante que sejam, muitas vezes, as doenças, os sintomas que as pessoas apresentam, e o quanto isso prejudica o próprio trabalho, em contrapartida, a gente também não tem muito o que fazer, ou muitas vezes não se quer enxergar que isso está acontecendo. Então, claramente, a saúde do trabalhador, a saúde mental do trabalhador, ela acaba sendo também negligenciada, e então, o nosso foco de hoje, falar um pouquinho mais dela, para tentar aí refletir um pouco mais e entender também um pouquinho mais. Então, quando a gente pensa na saúde mental, um termo que tem sido muito utilizado, ele vem de forma assim muito clara para a gente, que é a tal da síndrome de burnout, né? O que é essa síndrome? Eu vou falar bastante dela daqui para frente, né? Mas trago alguns dados iniciais, então. Então, burnout vem de um termo em inglês que diz respeito a algo assim, o significado seria mais ou menos assim, queimar até o final, queimar até a última gota. E isso no sentido de uma máquina, de um automóvel, então quando eu consumo completamente aquele combustível, aquela energia. Se a gente fosse traduzir para o português, a palavra mais
próxima, né, a que talvez melhor defina essa situação seja esgotamento ou exaustão, tá? Então, síndrome da exaustão, síndrome do esgotamento. E estima-se, então, né, temos um estudo aqui de 2018, que 32% dos brasileiros possam estar passando pela síndrome de burnout, o que daria em torno aí de 33 milhões de pessoas. No entanto, é bastante difícil a gente medir, de fato, a quantidade de pessoas, porque essa síndrome, até por ser exatamente muito recente, né, não é tão recente, os sintomas não são tão recentes, mas o reconhecimento dela como síndrome, sim, não existe uma obrigatoriedade de notificação. Então, quando eu não notifico uma determinada doença, é bastante difícil eu saber, de fato, quanto ela acontece. Então, talvez seja muito mais do que esses 32%, né? Bom, antes, então, de dar os detalhes aí da síndrome de burnout, é bem importante a gente entender essa questão do estresse, né? Então, vou usar bastante a palavra estresse também, o que esse estresse provoca no corpo, e a partir daí eu consigo, então, entender como realmente a síndrome de burnout acaba afetando, né, o nosso corpo mesmo. Só verificando aqui. Então, voltando então ao estresse, vamos entender como o estresse funciona no nosso corpo para conseguir entender como a síndrome de burnout consegue se instalar, né? Bom, a partir do século XX, da metade mais ou menos do século XX, a gente teve um pesquisador chamado Hans Selye, e ele começou a identificar inúmeros sinais e sintomas que não tinham uma explicação física. Eles provocavam questões físicas no corpo, dores, desconfortos, mal-estar, porém que eles não tinham uma causa real, né? Então, ele acabou fazendo um agrupamento desses sinais e sintomas e desenvolvendo, então, esse termo de estresse, inclusive entendendo que o estresse ele passa por um caminho, ele tem algumas fases mesmo para que chegue de fato à presença das doenças, dos sinais e sintomas, né? Então, primeira coisa, a gente precisa entender, o estresse, ele é uma resposta natural do nosso corpo, tá? Então, por isso que eu trago aqui como resposta fisiológica ao estresse, ou seja, é algo que acontece de forma natural dentro do nosso organismo. Por quê? Ele é uma necessidade humana, é uma defesa, uma resposta que o nosso corpo tem a um agente externo, um agente estressor, que nós, né, falamos nesse termo, e que isso provoca inúmeras mudanças, tanto nos aspectos biológicos, quanto psicológicos, quanto sociais também, que podem ter consequências positivas ou negativas. Então, a capacidade do nosso corpo de se defender do estresse é o que nos fez desenvolver enquanto espécie, tá? Isso é bastante interessante da gente pensar. E o nosso corpo faz isso buscando uma adaptação contínua a inúmeras situações que a gente passa, tá? Bom, como que o estresse, então, se instala? Quando nós começamos a ter contato com agentes estressores, sejam eles quais forem, e pode ser muito variável de pessoa para pessoa, nós temos a chamada fase de alerta, né? A número 1 aqui. Então, aqui nós temos todo o desencadeamento dessa resposta fisiológica, uma resposta natural. E a tendência é que nós voltemos ao equilíbrio do nosso corpo a partir das mudanças que o nosso corpo desenvolveu. Então, o começo do estresse vai nos provocar um aumento dos batimentos cardíacos, um aumento da respiração, uma concentração maior de sangue nos nossos músculos, como se fosse uma resposta bastante instintiva à necessidade de fugir de um perigo, tá? Então, se a gente for pensar numa situação lá, desde a idade das pedras, né, a idade das cavernas, o ser humano, ele ia respondendo dessa forma. Eu tinha um perigo e o meu corpo reagia dessa forma para eu fugir desse perigo, né? Bom, quando o estímulo estressor, ele continua, ele se torna um pouco mais constante, nós entramos na fase de resistência, que é quando começam a aparecer alguns sintomas, que também já vou trazer para vocês quais são, né? Por quê?
aquele estímulo não apareceu e sumiu, ele está continuando. Então, eu começo a resistir a esse sintoma, a esse estressor, perdão. E nessa minha necessidade de resistência, eu acabo gastando bastante energia e eu começo, então, a já sentir alguns sinais e sintomas. Bom, e se esse agente estressor se torna bastante frequente, permanente, ou seja, ele não sai, é quando a gente tem o aparecimento das doenças, então, porque o corpo entra na fase de exaustão. Então, a minha energia, de fato, se encerra, né? Então, e é aqui que a gente tem a síndrome de burnout. Por isso que se faz necessário entender que não é qualquer estresse, qualquer nervosismo que eu vá passar, que eu vá acabar desenvolvendo, de fato, uma doença, um transtorno mental, né? Mas somente quando eu tenho, então, a passagem aí por essas etapas da presença do estresse na nossa vida. Então, quando a gente chega na fase de exaustão, é quando a gente, então, tem a presença tão constante que eu já não fico sem. E é nesse momento que o estresse, então, sai de um estado natural, de uma resposta natural, para se tornar patológico. Então, imaginem só vocês, se o meu agente estressor é o trabalho, pronto, eu consigo claramente entender a facilidade de se chegar aqui na fase de exaustão, porque eu vou diariamente para o trabalho, eu preciso do trabalho, né? Nós não podemos, quem está aqui na posição tranquila de simplesmente não trabalhar. Então, a presença frequente do agente estressor vai acabar me levando, então, à fase de exaustão, certo? Então, voltando aí, trazendo então aqui o estresse para a gente pensar o quanto de sintomas ele pode nos causar, tá? Seja no corpo, seja no nosso comportamento, nas emoções, na nossa mente, né? Então, todos os sintomas físicos possíveis relacionados a diversos sistemas do nosso corpo, então, digestório, nervoso, circulatório, tudo isso. Dores de cabeça, tensão muscular, fadiga, problemas na pele, falta de ar. Na nossa mente, né? Preocupação, o raciocínio vai ficando um pouco mais confuso, a gente não consegue fazer a avaliação adequada das coisas, é possível haver a presença de pesadelos, indecisão, negatividade, os nossos comportamentos, uma impulsividade também, propensão a acidentes, perda de apetite, o início aí, ou a piora dos vícios, né, insônia, e nas nossas emoções, então tudo isso de forma bastante interligada, perda da confiança, ansiedade, irritabilidade, podendo levar então até a transtornos mentais de fato mesmo, depressão, né, transtornos de ansiedade. Imaginem, então, gente, quando a gente tem a presença do estresse crônico no ambiente de trabalho, o quanto ele não acaba se tornando prejudicial mesmo para esse ambiente de trabalho, né? Entrando, então, na síndrome de burnout, né, ou síndrome do esgotamento profissional. Por que a gente usa a palavrinha síndrome? Porque síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, diferente de algumas doenças, na qual eu tenho, por exemplo, 2, 3 sintomas principais, a síndrome, ela, de fato, faz uma junção maior de sinais e sintomas, tá? A síndrome de burnout, então, ela foi muito recentemente definida e reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como um fenômeno do trabalho, que é um estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso, tá? Ela entra hoje, então, na Classificação Internacional de Doenças, que é a CID, hoje estamos no número 11, então a CID-11, ela traz uma definição, de fato, da síndrome de burnout, tá? Então, até o ano passado, 2021, a gente não tinha a síndrome de burnout dentro de uma classificação, tá? É importante, então, entender que quando falamos em burnout, ou esgotamento profissional, a gente está falando realmente de algo relacionado ao trabalho. Trabalho também a gente pode ampliar um pouquinho, por exemplo, para algumas profissões bastante acadêmicas, ou seja, que envolvem ali o estudo, né?
pesquisadores, enfim, que também podem acabar desenvolvendo todos esses sinais e sintomas da mesma forma. Mas a gente não pode usar o termo burnout para outras situações que não tenham relação com um desenvolvimento de atividades profissionais, tá? Bom, temos 3 dimensões para a síndrome de burnout. A primeira delas, uma sensação de esgotamento ou uma exaustão de energia. A pessoa, então, se sente deprimida ou cansada em excesso, com uma dificuldade muito grande de concentração e de manter o foco naquilo que ela precisa fazer. A segunda dimensão diz respeito, então, ao aumento da distância mental ou sentimentos de negativismo ou cinismo relacionados ao trabalho. Aqui é como se a pessoa tivesse uma despersonalização, como se quando ela está no ambiente de trabalho, ela não se reconhece, ela não consegue entender que ela é aquela pessoa mesma, né? Isso provoca uma insensibilidade emocional bastante grande, então a pessoa se sente até como se ela estivesse anestesiada no ambiente de trabalho, e provoca sentimentos negativos muito ruins. O trabalho ele se torna esmagador, né? A pessoa se sente ali esmagada pelo trabalho. E, logicamente, vem uma sensação de inutilidade muito grande e uma desmotivação, né? A terceira dimensão, então, é uma sensação de ineficácia e falta de realização profissional. A pessoa, ela chega no momento no qual ela não é capaz mais de identificar a sua efetividade. Então, mesmo que ela esteja fazendo um bom trabalho, ela não consegue enxergar que é um bom trabalho, não consegue reconhecer que o trabalho está sendo bem feito, e, logicamente, num processo crônico, muitas vezes o trabalho realmente não vai mais ser bem feito como já foi em algum momento, né? E ela faz uma autoavaliação muito negativa dela mesma. Então, vejam que essas 3 dimensões, elas dizem respeito ao que a própria pessoa sente frente à atuação dela do trabalho, é o que ela sente do trabalho. Então, não necessariamente é algo que precisa vir de fora, de um estímulo estressor de outra pessoa. Então, quando a gente pensa em burnout, não é para pensar que preciso ter aquele chefe carrasco que exige demais, tá? Não necessariamente é a presença desse chefe que vai desencadear a síndrome em alguma pessoa, tá? Só molhar um pouquinho a garganta aqui. Bom, características, então, da síndrome de burnout. Algumas coisas precisam estar presentes para que a gente possa caracterizar, né? Então, a primeira delas é a exposição a situações emocionalmente exigentes por período prolongado. Isso quer dizer que o burnout ele não vai se instalar de um dia para o outro, de uma semana para outra. Por mais que seja variável de pessoa para pessoa, sem sombra de dúvida, algumas pessoas talvez tolerem muito mais a pressão emocional do que outras, de qualquer forma, é algo que precisa acontecer de forma corriqueira e prolongada, tá? E o burnout ele acontece nas atividades que têm uma relação constante e direta com outras pessoas. Então, uma pessoa que trabalha por si só, para ela mesma, vamos supor, um autor, né, um escritor que trabalhe sozinho com ele mesmo, desenvolver o burnout, acaba não fazendo tanto sentido. Ele pode, claramente, como todas as pessoas, desenvolver algum transtorno mental, porém, provavelmente não vai ser chamado de burnout, tá? É isso que eu quero dizer aqui. Então, as atividades como ensino, saúde, ajuda, a prestação de serviços em si, que tem uma necessidade grande desse contato, desse trabalho interpessoal, interprofissional, são os ambientes propícios aí para o desenvolvimento do burnout. Bom, é muito comum, então, entre professores, entre profissionais de saúde, entre policiais, sem sombra de dúvida, mas pode estar presente em diversos ambientes. O que precisamos pensar e refletir? O maior número de absenteísmo, né, a maior causa, perdão, de absenteísmo, ou seja, das faltas nos trabalhos, são referentes aos transtornos mentais que as pessoas desenvolvem, principalmente se eles forem, de fato, relacionados ao trabalho. Então, isso vai produzir afastamentos inúmeros, inclusive aposentadorias, as pessoas têm deixado mesmo de trabalhar, abandonado as suas funções por conta disso, e, logicamente, isso vai gerar um custo muito grande. Então, a presença
de um ambiente de trabalho tóxico, no qual eu tenha situações extremamente exigentes, estressantes e que as pessoas estão adoecendo ali dentro, não é vantagem para ninguém, né? Logicamente, para quem está sofrendo disso e, claramente, também para as chefias, para as direções, para os donos de empresa, que também acabam tendo um grande prejuízo por uma baixa produtividade e um custo elevado, muitas vezes, para substituir um profissional, fazer uma rescisão de um profissional, contratar outro, ter que fazer novos treinamentos para essas pessoas novas que estão chegando. Então, eu acho que esse é um ponto que é preocupante e, ao mesmo tempo, também pode ser uma carta na manga para que todos nós pensemos na saúde mental e na criação de ambientes mais saudáveis de trabalho, tá? Bastante importante. Bom, então, de uma forma até um pouquinho repetitiva, eu vou passar mais algumas informações, algumas definições, exatamente para que fique muito claro o que de fato é a síndrome de burnout, tá? Ela acontece, então, com a exposição crônica a fatores estressantes no ambiente de trabalho, ou a constantes frustrações também com o trabalho. Esses estressores, eles decorrem das interações entre o trabalho e o trabalhador e o ambiente de trabalho, as condições de trabalho e a própria organização do trabalho, né? É também percebido que quanto mais excessivas forem as demandas dentro desse trabalho e menor for o grau de autonomia que as pessoas têm para atuar dentro, ou seja, menor capacidade de decisão e de escolhas que ela faz dentro do trabalho, isso também vai afetar grandemente aí a saúde mental, né, de todos esses trabalhadores. O burnout ele também pode ser influenciado por inúmeros fatores, ou seja, pode acontecer em qualquer empresa, então ninguém está aí isento de sofrer de burnout no seu ambiente de trabalho. Mas existem alguns elementos que são muito característicos, né, que estão muito presentes nas empresas, nos locais nos quais há a maior presença do esgotamento profissional, né? O primeiro é um trabalho excessivo de diversas formas, seja por cargas horárias muito grandes, incluindo noites e finais de semana, as exigências sociais do trabalho, pressões que muitas vezes são indevidas, né, um excesso de pressão colocada nos profissionais, recompensas ou reconhecimento insuficiente. Então, é muito provável, isso em diversos estudos já provam, que o ser humano ele é movido, né, a recompensas e que isso vai gerando uma motivação. Então, quando eu estou em um ambiente no qual não há esse reconhecimento, apenas a pressão e a cobrança para melhores resultados, sem nunca reconhecer algo que foi bem feito, algo que foi positivo, isso também também provoca grandemente aí o esgotamento profissional. A falta, né, de controle da própria pessoa sobre o seu trabalho, então, quando ela tem muito pouca chance de escolher ou de opinar, muitas vezes, então ela só vai recebendo as ordens e tendo que cumprir, isso também é um fator de risco. Isso também vai gerando, né, uma falta de imparcialidade, que também vai piorando toda essa situação, quer dizer, quando eu tenho tratamentos diferentes da mesma função profissional, isso claramente vai provocar um fator estressante que vai desencadear toda a síndrome, ou a pessoa está numa função na qual ela não se adequa, né? Ela pode ser até inapta, né? Então, uma pessoa muitas vezes entra numa empresa para desenvolver determinada atividade e ela acaba sendo colocada numa outra função, um outro cargo, no qual talvez ela não se encaixe, né? Ela não tem perfil para aquilo. E isso também pode levar aí ao desenvolvimento do burnout, né? Então, nós temos uma diminuição enorme da energia, então, a palavra esgotamento, exaustão, ela precisa ser muito entendida, que é esta sensação que existe, e cada vez mais a pessoa vai diminuindo a sua vontade de melhorar, de distrair. Ela vai começando a negligenciar o seu próprio autocuidado. Então, com uma alimentação bastante ruim, eu deixo de ter hábitos mais saudáveis, até exercícios físicos, por exemplo, ou qualquer outra atividade que seja prazerosa,
né? Eu vou entrando, vai virando uma bola de neve, como vocês podem estar percebendo, uma bola de neve que vai provocar a desilusão no meio de trabalho, inclusive podendo levar a transtornos mentais característicos, como a depressão, como um transtorno de pânico, por exemplo, tá? E essa desmotivação, desilusão com o trabalho, muitas vezes ela acontece sem um motivo específico, então não precisa ter acontecido uma coisa, mas essa junção toda desse ambiente bastante tóxico acaba levando, então, a essa exaustão. É como se a gente pensasse assim, na bateria de um celular, né? Fazendo uma alusão a algo bastante presente aqui na nossa vida atualmente. A gente tem um celular, lógico, cada vez menos as nossas baterias, né, dos celulares estão durando. Mas vamos pensar que a bateria, ela ficou carregando ali a noite toda e ela pretende, né, ela seria para durar, a bateria do celular, para durar o dia todo. Bom, se nós usamos muito esse celular, entra em diversos tipos de aplicativo pesado, joguinho, enfim, não sai do celular, essa bateria ela vai sendo consumida mais rapidamente, até que em algum momento ela pode até chegar a acabar, né? E daí a gente vai e liga novamente na bateria, né? Bom, se for pensar na nossa energia, na energia que nós despendemos dentro do trabalho, pode ser um paralelo bastante próximo. Se eu vou trabalhar, consigo desenvolver as minhas atividades de acordo com o planejado, cumprindo aí as minhas atividades, alguns dias são mais produtivos, outros nem tanto, tudo bem, a minha bateria ela vai sendo consumida um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ela vai durando, então eu chego em casa cansado, mas consigo recarregar as baterias de uma forma um pouco mais rápida, né? Nós não temos aí um carregador para a gente mesmo, pessoalmente, para pôr na tomada, mas nós temos algumas medidas aí para retomar essa nossa energia, né? Porém, se assim que eu chego no trabalho eu começo a receber cargas enormes de demandas para resolver, pressões, coisas para ter que lidar, para ter que entregar, coisas muito rápidas, a minha bateria vai se descarregando muito mais rápido, a ponto de muitas vezes ela realmente se esgotar ainda no meio do dia, tá? E, de novo, não temos um carregador para evitar que isso aconteça, né? Então, esse o nosso raciocínio. A gente precisa entender que a nossa energia precisa ser usada de forma mais racional e mais saudável, né? E daí, eu trago uma reflexão sobre a questão do trabalho na pandemia. E aí, né, como que ficou? Nós temos, há 2 anos e pouquinho, uma realidade muito diferente, que imagino que ninguém tenha pensado que isso poderia acontecer conosco. E acredito que muitos aqui que estão me ouvindo tenham tido a necessidade de trabalhar em casa, né, o tal do home office. E, lógico, né, é bom ou ruim? Cada um pode ter sua opinião, talvez para algumas pessoas tenha sido um pouco melhor, um pouco pior, né? De qualquer forma, nós temos pontos positivos e negativos para pensar sobre isso, né? Pontos positivos. Puxa, a pessoa está no ambiente familiar, né? Eu acordo, não preciso esperar um trânsito para ir até o meu trabalho, eu acordo rapidinho, me arrumo e já começo a trabalhar. Eu tenho a presença de elementos afetivos em casa, eu posso ter minhas crianças, os bichinhos de estimação, o próprio ambiente mesmo, eu tenho minha cadeira confortável, meu sofá, alguma coisa, posso comer alguma coisa rapidinho, gostoso, que está ali. Então, pode ter as suas vantagens também, né? E, inclusive, quando a gente pensa que se relacionar claramente com as pessoas pode ser um fator estressante, se cada um está na sua casa, isso poderia ser diminuído, né? No entanto, muitos desses fatores que eu coloco como positivo, eles também podem se tornar pontos negativos, né? Ainda somado a outros que podem aparecer e prejudicar um pouco a situação. Então, exatamente a presença de distrações em casa, seja uma televisão, né, como as imagens colocam aqui, uma televisão, a própria presença dos filhos ou dos bichinhos de estimação, que acabam tirando um bom tanto da nossa concentração, da nossa dedicação ali para o trabalho, fora que pode essa questão da não obrigatoriedade do horário, de sair de casa, de se arrumar, pode ir gerando um processo
que é bastante comum para o ser humano, que é de um certo comodismo. Então, cada vez menos eu vou querendo me arrumar, né? No começo do home office, todo mundo parecia que estava indo para a festa, aparecia nas telas e tal, estava ali super bem. No final, já nem ligava a câmera, porque não estou indo com a menor condição de aparecer em público. E isso não é produtivo. Como é que você pensa no seu trabalho, na criação de um projeto, de, né, desenvolver um relatório, alguma coisa assim, se eu estou ali com a minha roupinha de dormir, todo despenteado, enfim, tá? Então, tudo isso vai influenciando também. Isso somado a algo bastante preocupante, que ainda também tem sido estudado, né, os estudos têm sido desenvolvidos, que é o excesso de tela, né, a postura, então a questão toda da ergonomia, de você ficar tempo demais na frente de um computador, ou que seja de outros instrumentos eletrônicos aí para trabalhar. Fora que, se eu estou em casa, talvez eu possa trabalhar 24 horas por dia, né, então, há vários pontos aí a gente pensar. Então, o resumo a pergunta, né, que eu faço, o trabalho, né, o home office, ele mais produtivo ou menos produtivo, né? E, em resumo, o que a gente pode perceber é que, de fato, né, a presença do esgotamento, então, essa identificação aí da síndrome de burnout, ela acabou, sim, de fato, sendo maior nesse trabalho em casa durante a pandemia. Logicamente, a própria situação da pandemia também já era um fator estressor, né? Não somente relacionado ao trabalho, mas que já tinha aí uma preocupação social, coletiva, né? Mas, de fato, o que se tem até hoje é que o home office, ele realmente pode, sim, provocar uma maior exaustão. Porém, eu penso que é uma tendência que veio para ficar, né? Nós temos aí algumas linhas de trabalho que estão realmente trabalhando somente em home office, e também pode ser que seja uma estratégia dos serviços para as pessoas que não possam ir trabalhar presencialmente por alguma doença transmissível, alguma coisa assim. Então, eu penso que as estratégias para que o home office possa ser olhado com mais carinho, com mais cuidado, pensando na proteção das pessoas, eu acho que vai ser muito necessário que isso aconteça, porque eu acredito que é uma realidade que veio para ficar, tá? Então, caminhando aqui para o nosso final, existem formas de evitar, né? Quer dizer, trabalho, como já falei, é necessário, precisamos, ele tem inúmeras dimensões extremamente necessárias, mas eu posso evitar que esse trabalho seja tão prejudicial, né? Bom, então existem assim algumas dicas, né? A literatura traz, são questões acho bastante simples, mas que muitas vezes a gente precisa falar, né? Muitas vezes eu preciso falar o óbvio para que eu consiga ter outros resultados, vamos dizer assim. Bom, primeira coisa, né? Eu preciso reconhecer que tem algo acontecendo, eu preciso reconhecer um problema. E à medida que eu entendo que o meu trabalho está me provocando sentimentos, sensações que talvez não provocasse antes, ou que estão me trazendo uma angústia muito maior do que antes, eu preciso compartilhar essas preocupações. Eu preciso entender que o meu ambiente de trabalho pode se modificar, né? E não ter somente aquele olhar, aquela visão de que meu chefe, eu não posso falar nada, eu não posso reclamar de nada, né? Bom, outra coisa importante, olhe para si. Existe uma tendência, até por uma necessidade, uma cobrança social de uma felicidade eterna, que a gente esteja sempre bem, né? Mas eu preciso ser mais honesto comigo mesmo, com a minha saúde e com os meus comportamentos. Então, ando tendo sintomas, ando sentindo coisas que eu não estava sentindo antes, muito mais dor de cabeça, tensão muscular, dor de estômago, nervosismo, dificuldade para dormir, estou muito mais irritado, impaciente. Então, parar e reconhecer, né? Olhar para si mesmo. Eu preciso de valorizações, né? Da valorização. Os ambientes de trabalho precisam disso. Nós mesmos precisamos entender os nossos avanços, aquilo que a gente faz bem, aquilo que deu certo, que foi legal, e também reconhecer o que não está tão legal para tentar melhorar, né? E precisamos sempre pedir recompensas justas, né? Como eu falei antes, na questão dos incentivos, das recompensas, a gente não pode pedir, exigir algo que o nosso trabalho claramente não vai dar, principalmente com a grande diferença que a gente tem entre serviços públicos e privados.
mas pedir que o nosso trabalho seja valorizado, seja reconhecido como algo bom, algo produtivo, é bastante importante, né? Precisamos dizer mais nãos, né? Nós temos que ser mais assertivos nas nossas respostas, na nossa atuação, e mais ativos dentro do nosso processo. Quando nós agimos de forma passiva, somente aceitando tudo aquilo que nos é imposto, obviamente a chance de adoecer é maior. Então, é um exercício bastante necessário que diariamente a gente se esforce para fazer uma comunicação adequada, assertiva, colocar os seus limites sem criar desconforto, sem ser inconveniente, ser desagradável com as pessoas ao nosso redor, né? Precisamos de satisfação, precisa descansar mesmo, de fato, né? Precisamos aí ter outros projetos, sejam fora do trabalho, sejam dentro do trabalho, então que a minha função possa ser melhorada, aprimorada, ter novos desafios, algo que me motive, que me estimule mais a melhorar ali o meu desempenho, né? Mas, fora do trabalho, eu preciso viver. Eu preciso ter uma vida fora do trabalho também. Então, a presença constante de atividades com amigos, com família, o lazer em geral, né? Realizar atividades físicas, ver filmes, séries, o que tiver aí disponível, e eu preciso reconhecer aquilo que me faz bem, aquilo que me diverte, aquilo que me faz feliz, e preciso buscar por isso, e me esforçar para manter esses hábitos saudáveis também, de forma muito constante, para que eu tenha uma balança contra algo que possa ser mais negativo do trabalho. Então, eu preciso ter algo positivo para contrabalancear, tá? E se eu não sei exatamente o que eu gosto de fazer, qual que é o meu lazer, o meu hobby, eu preciso descobrir. Então, eu preciso experimentar atividades novas, diferentes, me permitir conhecer isso, para que eu descubra aí novos prazeres, né? Até a realização mesmo de trabalhos voluntários e que tragam aí uma satisfação pessoal bastante grande, né? Já falei, vou repetir, nós precisamos nos divertir, e isso de forma diária, tá? Trazer realmente coisas positivas para a nossa vida. Precisamos cuidar muito bem da nossa alimentação e dos exercícios físicos, que podem promover aí o relaxamento físico e mental, e a má alimentação, que claramente só vai trazer prejuízos, no sentido da concentração, da memória, né, o próprio aparecimento de outros sintomas. Então, se o nervosismo já me deixa com uma dor de estômago, se eu tiver uma alimentação muito ruim, o aumento de substâncias, por exemplo, o café, que é algo bastante comum no ambiente de trabalho, logicamente eu vou ter uma piora dos meus sintomas. Então, eu preciso, de fato, cuidar da alimentação, né? Preciso desligar em algum momento, ou seja, quando eu estou em casa, eu preciso estabelecer limites. Mesmo que você desempenhe uma função que não pode se desligar, que tem que ficar atento o tempo inteiro ao seu ambiente de trabalho, estabeleça um limite por algum tempo, algumas horas, alguns minutos, um pouquinho mais, né, de preferência horas mesmo, eu realmente não vou ter acesso a isso, e a partir de tal horário eu volto a pegar o celular, a responder alguma ligação, alguma mensagem, tá? Então, a gente precisa se desligar do ambiente de trabalho. E o último, extremamente necessário e a melhor chance que a gente tem de recarregar as nossas baterias, que é o sono. Então, nós precisamos dormir bem, e a quantidade ela é variável aí de pessoas para pessoas, mas é durante o sono que eu consigo, então, descansar mais o meu corpo, a minha mente, desde que esse sono seja repleto, né, seja aí cheio de um termo que nós usamos, que é a higiene do sono, ou seja, manter hábitos regulares de iniciar o sono, então dormir na mesma hora, acordar na mesma hora, num ambiente escuro, num ambiente sem barulho, né, assim, tendo o posicionamento adequado, até roupa, tudo adequado, certinho para dormir. O nosso corpo precisa entender que aquele é o momento de descansar, né? Ficar tempo longe da tela, né, do celular,
Então, criar hábitos que vão me induzir ao sono, né? Evitar alimentos que me tirem o sono antes de dormir. Enfim, eu preciso ter uma regularidade para o meu corpo entender que a hora que eu estou ativo, eu vou trabalhar. E a hora que eu estou com esta situação preparada, eu vou descansar, né? Isso é um treino e é um treino diário, tá? Então, essas foram medidas, né, que eu falei de como evitar o aparecimento do esgotamento profissional, mas aí a gente tem a situação contrária. E como eu enfrento, né, uma vez que eu já tenho um ambiente de trabalho mais tóxico, mais estressante, como que eu enfrento isso, né? Então, aqui eu faço dois paralelos com a questão das chefias, então, o que para os chefes, para os gestores, o que é importante? Perceber os sinais entre os trabalhadores, então, mais uma vez, reconhecer o problema, né? Não acreditar que no meu trabalho nada acontece, aqui é tudo lindo, maravilhoso, né? E não culpabilizar os funcionários, então, não achar que aquela pessoa é frágil demais, é sensível demais, não aguenta a pressão, né? Não jogar a responsabilidade para lá, olhar para dentro do ambiente de trabalho e, às vezes, para si mesmo como chefe, e tentar entender qual é a parcela de responsabilidade de cada um. Oferecer incentivos e recompensas de acordo com a possibilidade de cada serviço. Então, o elogio, os parabéns, o estimular para que essa pessoa continue fazendo um bom trabalho, a identificação de qual funcionário é melhor para cada função, né? Muitas vezes nós estamos em alguns locais que você percebe, nossa, essa pessoa não servia para estar aí, ela faria melhor esse papel. Então, que possa haver esse olhar mais cuidadoso para isso, né? E estimular a cultura do descanso, do lazer. Então, se eu, como chefe, não me permito descansar, não me permito ter momentos de lazer, dificilmente eu vou querer que os meus funcionários tenham isso. Então, é preciso estimular essa cultura, mesmo que seja dentro do ambiente de trabalho. Existem inúmeras iniciativas hoje em dia, de ambientes, até que as próprias empresas possam ter um cantinho do descanso, que é um ambiente bastante despojado e tranquilo, que a pessoa possa ficar 5 minutinhos para retomar um pouquinho o raciocínio. Então, né, de novo, existem muita coisa sendo feita e possível de ser feita, que as chefias, as gerências podem implementar nos seus trabalhos, e que os próprios funcionários também podem criar aí formas, mecanismos de criar essas estratégias, né? Muitas vezes, se não parte da chefia, que os próprios funcionários possam criar canais de comunicação solicitando esse tipo de atividade, né? Bom, e para todos, então, né? Muito do que eu já falei no sentido de evitar o esgotamento vai valer para o enfrentamento também, mas tem alguns pontos um pouquinho diferentes, né? Primeiro, tenha certeza de que o seu problema, o seu esgotamento é relacionado ao trabalho, tá? Muitas vezes, quando a gente está numa situação completamente estressante e tudo, a gente se sente bastante perdido e a gente começa a projetar em inúmeras outras situações. Então, se eu estou esgotado no trabalho, eu acabo levando isso para casa e criando situações também desconfortáveis no meu ambiente familiar. Então, eu preciso identificar que o problema é no trabalho, tá? E muitas vezes, para isso, eu preciso de ajuda. Por quê? Às vezes, eu estou acreditando que é um problema relacionado ao trabalho, mas somente porque é o primeiro que eu estou enxergando, né? E na dificuldade de eu aceitar que eu tenho problemas na minha casa, por exemplo, eu acabo projetando isso para o trabalho. Então, para a gente pensar em burnout, em estratégias de enfrentamento ao burnout, eu preciso ter certeza que o problema é relacionado ao trabalho, né? Preciso identificar a fonte de problema. Existem alguns problemas que são crônicos no ambiente de trabalho. Você entrou, aquilo já acontecia e por mais que as pessoas tentem fazer, aquilo nunca melhora. Bom, então eu preciso entender, será que eu realmente consigo mudar? Isso está nas minhas mãos? De todas as minhas atividades, tem uma somente que me desestrutura, que me causa um pouco mais de angústia, né? Então, identificar a fonte do problema, porque daí fica mais fácil para intervir. Fazer listas de prioridades, trabalhar de forma organizada, vai ajudar a
minimizar um pouco essa sensação de esgotamento. Então, eu vou colocando as coisas por prioridades. Eu começo as listas pelas coisas mais difíceis e mais trabalhosas, deixando, então, as coisas mais prazerosas lá para o final. Porque conforme eu for atingindo uma por uma, e eu já estiver um pouco mais cansada no meu dia a dia, as minhas últimas atividades, elas são mais prazerosas e elas são mais fáceis de serem realizadas. E isso vai trazer uma sensação de satisfação muito maior, né? Divida uma tarefa muito grande em subtarefas, em metas um pouquinho menores, também facilita, e não adie os compromissos chatos e desagradáveis. Não se esqueça disso, o seu eu de amanhã é o mesmo que o seu eu de hoje. Então, deixar algo para amanhã, porque eu não estou afim de enfrentar isso, só vai realmente me dar essa sensação de que eu nunca consigo concluir nada, de que eu estou sempre nessa pendência de um trabalho chato, de um trabalho penoso, né? Oferecer recompensas a si mesmo, que tipo, né, de recompensas? Puxa, eu acabei de terminar um relatório que eu precisava entregar. Pô, se sinta feliz, se sinta valorizado por isso, e se dê o direito de levantar 5, 10 minutinhos e tomar um café, dar uma voltinha ali fora, ir na mesa de alguém, fazer uma brincadeira, fazer ter alguma conversa ali rápida, né? Então, pequenas recompensas que durante o dia vão protegendo um pouco as suas energias de serem esgotadas, né? Tenha esperança, entenda que você não é a única pessoa que está passando por isso, provavelmente não é a única nem dentro do seu próprio ambiente de trabalho. Então, reconhecendo que tudo isso está acontecendo, eu preciso acreditar que vai melhorar, seja dentro do próprio emprego, procurando novas estratégias, buscando ajuda ali dentro, ou fazendo reflexões e buscando recursos internos que me deem energia e coragem, muitas vezes, para buscar um outro emprego, tá? Bom, recarregue as energias, de acordo com todas as dicas que eu falei anteriormente, e a mais gostosa das dicas, né? Ria, dê risada. A presença do riso, da diversão na nossa vida, ela é um fator extremamente protetor para o esgotamento, né? Para essa energia ir baixando cada vez mais. Então, a gente tem tantas coisas hoje disponíveis nas redes sociais, né? De comédia, filmes, coisas agradáveis, e a própria presença dos amigos, mesmo dentro da família, atividades que sejam divertidas e tal, para que a gente possa ampliar uma energia boa que nos recarregue diariamente, né? E com isso que a gente consiga manter e nos esforçar muito para manter um ambiente agradável de trabalho, porque conviver com pessoas que estão emocionalmente abaladas é muito complicado, né? Então, que nós sempre tentemos ser gentis, solidários, agir com empatia, tentando entender, então, nos colocar no lugar das pessoas e tentando entender o que elas possam estar passando, para que eu não piore situações que, de fato, muitas vezes já são inerentes ao próprio trabalho. Então, a gentileza é extremamente necessária também nesse momento. Para finalizar, então, deixo aqui como a última dica, né? Eu evitei ficar falando isso aí ao longo da apresentação, para não ir já criando uma certa resistência, mas sim, a gente precisa pedir ajuda, tá? Seja uma ajuda profissional, então uma escuta profissional, ela vai ser extremamente sadia para que haja uma minimização, né? Uma diminuição das angústias, de um sofrimento que é muito interno de cada pessoa, tá? Mas nós podemos ter também ajudas interpessoais no próprio ambiente de trabalho, com as nossas próprias famílias e amigos. Mas peça ajuda, tá? Eu comentei anteriormente que a gente precisa ter esperança para mudar, né? Esperança de que as coisas vão melhorar. Mas, sem ajuda, dificilmente elas vão melhorar, certo? Então, era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje, né? Espero que tenha sido proveitoso. Eu gosto bastante do assunto, falo bastante, então acabei me estendendo muito mais do que eu gostaria, mas agradeço a atenção de vocês até o momento, que possam aí compartilhar essas informações com quem for necessário. Deixo aí meus contatos, né? Algumas possibilidades aí de contato
comigo, se tiver alguma dúvida, se tiver ficado alguma informação que não tiver ficado clara, ou se eu puder, se vocês acreditarem que eu possa contribuir de alguma forma, né? Então, deixo aí meu contato para vocês e desejo que reflitam, né? Que a minha fala possa ter levado aí um momento de reflexão para cada um de vocês sobre a sua própria saúde mental e sobre a forma como você se relaciona no seu ambiente de trabalho, certo? Então, muito obrigada e até mais.